Olá e bem-vindos à quinta sessão plenária da Assembleia Internacional do Rotary. Conosco hoje teremos Kalyan Banerjee, ex-presidente do Rotary International, diretora eleita do Rotary International, Nikki Scott, diretor do Rotary International, Valerie Wafer, diretora do Rotary International, Ekaterina Padadimitriou, ex-governadora de distrito, Ijeoma Pearl Okoro, diretor eleito do Rotary International, Mahesh Katbaji, jornalista e autora Celeste Hadley, e o nosso anfitrião, o rotariano Patrick Harrison. Olá e bem-vindos à quinta sessão plenária. Muito em breve, vocês poderão compartilhar as suas habilidades com seus distritos e aumentar o engajamento dos participantes, agregando o valor que os associados esperam do Rotary. Você aprenderá como uma abordagem centrada no participante é a chave para desenvolver clubes fortes e associados engajados, e vocês receberão dicas para criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional e verão como investir em outros cria conexões significativas. Tudo isso é a responsabilidade de um líder e são responsabilidades do governador de distrito. Para falar mais sobre este assunto, vamos receber do Rotary Club de Vapi, na Índia, o ex-presidente do Rotary International, Kalyan Banerjee. É um prazer saudar os líderes do Rotary de todo o mundo, embora perceba que hoje estamos todos conectados de forma singular, apenas através dos nossos computadores, nossos iPads e telefones celulares, e em circunstâncias que não apenas são incomuns, mas são sem precedentes. E me junto a vocês em nossa esperança de que, muito antes de nós nos encontrarmos novamente em pessoa, teremos visto o fim desta terrível pandemia e comemoraremos juntos em um mundo novo, corajoso e mais seguro. Sempre fico maravilhado com a magia que nosso fundador Paul Harris criou com o simples conceito de pessoas boas, honestas e de diversas profissões que se reúnem com base no companheirismo e na boa vontade. Esta magia se multiplicou ao longo do século passado e hoje, juntamente com o trabalho que nós fazemos, seja por meio de pequenos serviços humanitários às nossas próprias comunidades ou quando nós nos reunimos para assumir projetos gigantescos e globais, como ajudar a erradicar a poliomielite, ou através de parcerias com a OMS, governos nacionais e outras entidades, é a nossa liderança que tem impulsionado o nosso desejo de servir. Ao olhar para os valores do Rotary, são as nossas amizades, a nossa diversidade, a nossa integridade, mas, acima de tudo, é a nossa liderança que tem nos motivado a nos envolver na prestação de serviços humanitários. Basta pensar, por exemplo, nas equipes médicas de rotarianos da Índia que vão à Nigéria todos os anos para ajudar a imunizar as crianças de lá e realizar cirurgias dedicando o seu tempo e próprios fundos para fazer isso. Ou considerem os rotarianos americanos que viajam para os países do Caribe para ajudá-los a se recuperar e reconstruir as suas casas após furacões devastadores. Este é o serviço rotário que geramos com a nossa liderança em todo o mundo. Na verdade, eu fico impressionado com a liderança que nossos rotarianos sempre demonstram, uma vez após a outra. Pense no líder rotário da Índia, que idealizou nosso exclusivo programa de bolsas de estudos para o estudo da paz, produzindo embaixadores comprometidos em trabalhar em prol da paz em todo o mundo. E lembre também do rotariano australiano que inspirou o Rotary a empreender pela primeira vez grandes projetos internacionais. Um líder da Argentina ajudou a tornar o programa da nossa Fundação Rotária mais focado, mais impactante, e foi um grupo dos nossos líderes que ajudou o Rotary a se engajar na luta para eliminar a polio mundialmente. Sim,
Os rotarianos sempre foram líderes. Lembrem-se que os grandes líderes nunca começam com o propósito de serem líderes. Eles iniciam com o propósito de fazer a diferença. Nunca se trata do papel, mas sempre do objetivo. E uma boa liderança é ajudar aqueles que estão tendo um desempenho ruim a melhorarem e ajudar aqueles que já estão indo bem a serem ainda melhores. Um último pensamento. Acredito que se você pegar todas as qualidades de um bom líder e resumir tudo isso em uma única palavra, então essa palavra seria confiança. Sabemos que, aconteça o que acontecer, os grandes líderes nunca vão receber mais do que a sua parte do crédito ou levar menos do que a sua parte da culpa. Você sempre pode confiar em um líder. Este líder pode nem sempre ter todas as respostas, mas a pessoa poderá informar a você onde encontrar a resposta. Eles escutam, eles motivam e eles os inspiram. Qual é o padrão de uma boa liderança? No Rotary, é ser um líder sobre o qual os rotarianos possam dizer: se um dia eu me tornar governador de distrito, quero ser um governador como ele ou como ela. Isso porque no Rotary, parte da liderança tem a ver com ser um modelo para as outras pessoas. Liderar no Rotary é diferente porque aqui você está liderando companheiros em pé de igualdade. Portanto, você não está aqui para dar ordens, você está aqui para dar o seu apoio. Seu mandato dura apenas 1 ano e você quer deixar a sua marca. Mas se você tentar começar do zero e tentar alcançar algo monumental em apenas 1 ano, você vai falhar. Você precisa olhar além de si mesmo e além do seu ano na governadoria e olhar para a saúde dos seus clubes, suas comunidades e nossa organização em longo prazo, pois é assim que nós chegamos mais próximos de alcançar a nossa visão. Portanto, quando começarem o ano 2021-22, e esperamos que as vacinas novas já tenham estabilizado a nossa vida até lá, o melhor que vocês poderão fazer é deixar os seus distritos mais fortes do que quando os encontraram. O que podem continuar? Ou o que vocês podem fazer nesses novos tempos que ainda transformarão a vida de muitas pessoas, mesmo depois de vocês deixarem o seu cargo? E no final, precisamos lembrar que não importa quem receberá o crédito. Eu gosto de citar a senhora Indira Gandhi, ex-primeira-ministra da Índia, que uma vez disse: há 2 tipos de pessoas em nosso mundo. Aquelas que fazem o trabalho e aquelas que levam a fama. Tentem sempre pertencer ao primeiro grupo. Há muito menos concorrência lá. Governadores de distrito de 2021-22, não se trata de vocês ou de mim. Não se trata nem mesmo das coisas que nós fazemos. Trata-se do trabalho que é realizado. Boa sorte. Obrigado por essa apresentação, ex-presidente Kalyan. A sua história é um excelente exemplo de como o desenvolvimento de liderança e o treinamento de habilidades caminham lado a lado. À medida que você cresce como líder, você se torna mais habilidoso, o que o torna um líder melhor. E assim o ciclo continua. Conosco agora para abordar a outra parte desse processo, que é o desenvolvimento de habilidades, temos conosco a diretora eleita do Rotary International, associada do Rotary Club North Cotswold da Inglaterra, a Nikki Scott. Eu tenho uma confissão a fazer. De repente, acho que sou viciado no crescimento pessoal, ou mais especificamente, na autorrealização. Aprendi de outras pessoas na busca deste mesmo objetivo que a autorrealização significa que você é capaz de encontrar sentido e propósito na sua vida e é capaz de dizer que realmente viveu. As pessoas autorrealizadas utilizam todo o seu poder a serviço das outras pessoas. Que melhor maneira, então, de aproveitar ao máximo as suas habilidades do que através do Rotary?
Não só podemos usar essas habilidades ao servir aos próximos, mas também ganhamos muito nós mesmos ao fazer isso. E isso certamente tem sido verdade na minha vida. Quando eu era jovem, o livro de Stephen Covey, Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, teve uma grande influência sobre mim. Eu também fui motivada por meu pai, um executivo sênior de uma grande empresa. Com o objetivo de ter sucesso, me qualifiquei como contadora certificada da KPMG e depois me mudei para a área de finanças corporativas, convencida de que a minha carreira estava um caminho muito rápido. Depois de me mudar para os Estados Unidos e fazer uma pausa para criar a minha família, eu voltei a trabalhar como consultora de gerenciamento de mudanças e estrategista de negócios quando os meus filhos ainda eram muito pequenos. Mas o meu senso de valor era muito definido com base no meu salário. Minha vida tinha muitos desafios, pois eu trabalhava em tempo integral e criava os meus filhos, e toda a minha família tinha ficado muito distante do outro lado do oceano. Felizmente, fui apresentada a um Rotary Club perto de Chicago no ano de 2000 por um dos meus clientes. Tendo sempre me considerado uma cidadã global, eu me senti imediatamente em casa. Fiquei fascinada tanto pela história quanto pelo alcance internacional desta incrível organização. Não há dúvida de que eu me associei ao Rotary por razões de networking, que, na verdade, foi a intenção inicial de Paul Harris, ou seja, construir uma comunidade de líderes com os mesmos valores e padrões éticos com os quais ele poderia fazer negócios. Eu gosto de dizer que nós fomos o LinkedIn original. Em pouco tempo, porém, eu me interessei pelos serviços humanitários e gostei da sensação que isso me dava. Então, me envolvi em muitos dos projetos humanitários do nosso clube. Antes de me dar conta, eu estava liderando uma das nossas equipes. Soa familiar para vocês? E depois fui nomeada ao conselho diretor do nosso clube como diretora de serviços internacionais. Isso levou a uma extraordinária oportunidade em 2007 de levar os nossos filhos, que na época tinham 11 e 13 anos de idade, ao lugar de nascimento do meu marido, na Zâmbia, na África, como parte de uma viagem para análise das necessidades de um local onde um projeto seria implementado. Aquela viagem à Zâmbia teve um grande impacto em todos nós. O crescimento pessoal que eu estava experimentando ao liderar os outros nos serviços humanitários foi muito gratificante e um grande presente. O Rotary é simplesmente um presente cujo impacto nunca termina. Sendo uma fã do autor Covey, finalmente senti que estava no caminho certo e dediquei o tempo necessário para definir minha própria declaração de missão pessoal, viver todo o meu potencial para fazer a diferença e inspirar outros a fazerem o mesmo. No ano de 2009 a 2010, servi como presidente do nosso clube. Esse foi um ano difícil para mim pessoalmente. Minha mãe tinha morrido de câncer quando ela tinha apenas 45 anos de idade e chegar àquela mesma idade me impactou duramente. Eu sentia desafios no meu trabalho e também em casa. Os meus negócios estavam indo muito bem, mas eu não me sentia realizada. Felizmente, o Rotary foi a rocha onde eu encontrei consolo e significado. Senti um grande propósito ao retribuir aos outros e achei extremamente estimulante aprender com pessoas de diversas carreiras e origens, com diferentes habilidades e estilos de liderança. Isso também me ajudou a desenvolver uma maior autoconsciência. Acredito que essas habilidades mais suaves, muitas vezes chamadas de inteligência emocional, são a chave para sermos líderes eficazes. Em 2014 e 15, tive o privilégio de servir como governadora de distrito, o papel que todos vocês estão prestes a assumir dentro de apenas 5 meses. Ao falar sobre o meu momento rotário na conferência distrital, no final daquele ano incrível, eu revelei que nunca antes tinha tido tanto estresse por causa das minhas habilidades de liderança. Eu tive que procurar dentro de mim e usar todos os meus dons e talentos. Aquele ano
Foi uma experiência extremamente gratificante e percebi naquele momento que finalmente tinha começado a viver plenamente a minha missão pessoal. Ao usar as minhas habilidades para servir ao próximo, o Rotary me ajudou a transformar uma vida de sucesso em uma vida de significado e de realização. Uma das oportunidades menos utilizadas de servir é por meio dos nossos serviços profissionais. Compartilhar as nossas habilidades e talentos pode ser algo tão valioso quanto doar do nosso dinheiro. É também uma ótima maneira de engajar os nossos associados e capitalizar os incríveis benefícios da criação de relações entre as diferentes gerações. Fora do Rotary, os líderes mais jovens teriam que pagar muito dinheiro para serem orientados por outros mais experientes do que eles. No Rotary, esse caminho para o progresso pessoal pode ser absolutamente gratuito. Como governadores eleitos, um aspecto essencial do seu trabalho é engajar e nutrir outros líderes nos seus distritos. Como disse o guru dos negócios e autor Tom Peters disse, os líderes não criam seguidores, eles criam mais líderes. Vocês têm a oportunidade de deixar um legado maravilhoso, ou seja, aproveitar ao máximo as suas habilidades para inspirar e orientar futuros líderes rotarianos para o nosso próximo século de serviços ao mundo. Muito obrigada por tudo aquilo que vocês fazem. Muito obrigado, Nick, por destacar tanto o benefício quanto a recompensa dos serviços profissionais. O líder também, o governador de distrito, inclui fazer com que todos se sintam apoiados e aumentar o engajamento. Mas, para que isso aconteça, as pessoas devem primeiro se sentir bem-vindas nos seus distritos e clubes rotarianos. Agora, para apresentar e moderar o nosso próximo painel, quero apresentar a vocês do Rotary Club de Collingwood e South Georgian Bay, no Ontário, Canadá, diretora do RI, a Valerie Wafer. Olá! E bem-vindos ao nosso painel sobre a criação de um ambiente inclusivo. Como vocês devem saber, o Rotary fez da diversidade, equidade e inclusão um foco neste último ano e muitos distritos e clubes nomearam comissões que trabalham nesta área. Rotarianos em todo o mundo estão dando grandes passos para garantir que todos nós possamos fazer o bem no mundo, independentemente da nossa formação ou da nossa capacidade. E eu me orgulho daquilo que conseguimos até aqui. No entanto, ainda há muito a ser feito. Isto não deve ser visto como um desafio em si, mas sim como uma oportunidade maravilhosa. A inclusão pode expandir nosso alcance, aumentando o número de associados, aumentando o quanto somos atraentes e criando novos canais para o Rotary. Pode aumentar o engajamento dos participantes, fazendo com que os associados se sintam verdadeiramente bem-vindos e valorizados, melhorando também a nossa retenção. Mas o mais importante é que pode introduzir novas ideias e novas vozes ao mundo rotário para que nós possamos refletir melhor as comunidades a que servimos. Temos hoje conosco 3 rotarianos que graciosamente aceitaram o convite para compartilhar suas ideias sobre diversidade, equidade e inclusão e o que isso significa para eles. Tenho o prazer de receber do Rotary Club de Pendeli, na Grécia, a diretora do Rotary International, a Katerina Kotsali Papadimitriou. Do Rotary Club de Pune, na Índia, o diretor eleito do Rotary International, Mahesh Kadbaji. E do Rotary Club de Port Harcourt, Distrito 9141, na Nigéria, Ijoma Pearl Okoro. Vamos começar com uma pergunta básica, mas essencial. O que a diversidade significa para você? Mahesh, você gostaria de começar? A diversidade, para mim, varia em etnia e em suas celebrações culturais. É a diversidade linguística, é regional, são festivais gastronômicos, são todos os indivíduos e reunir-nos como equipe, o que também inclui a orientação sexual. Acho que o Rotary tem tudo a ver com equipe, trabalho em equipe e networking.
Eu concordo, Mahesh. O Rotary é absolutamente uma questão de trabalho em equipe e também networking. Parte de ser uma equipe eficaz significa compreender as diferentes origens de cada um, a fim de tirar o máximo proveito das suas diferentes habilidades. Mas o que isso realmente significa? Compreender as diferentes origens e como podemos colocar isso em prática? Catarina, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Ao se referir à diversidade, é importante lembrar que a terminologia foi ampliada. Percebemos que existem diferenças visíveis, como raça e cor, mas também invisíveis, como estilos de aprendizagem e habilidades mentais. Quando eu comecei a explorar as definições de diversidade, equidade e inclusão, eu percebi que há uma necessidade de entender essas noções além de qualquer percepção pessoal ou interesse pessoal. Devemos abrir oportunidades para todas as pessoas maximizarem também as suas capacidades para o benefício da comunidade como um todo. A diferença agrega valor. Você mencionou algo importante, Caterina. A diferença agrega valor, é verdade. E essas diferenças nem sempre são visíveis. Esse conceito é muitas vezes deixado de fora nas discussões de inclusão. Então, muito obrigado por ter mencionado isso. A inclusão é um tema complexo. Há muito a considerar e é um processo de aprendizagem. Precisamos constantemente ser reajustados e reavaliados para garantir que todos estejam sendo representados. Pearl, você poderia ampliar um pouco mais sobre aquilo que a Catarina mencionou? O que a diversidade significa para você? E, ao nos ajustarmos e avaliarmos a nossa organização, que partes da diversidade deveriam ser melhor representadas no Rotary? Para mim, é importante ter uma reflexão completa das pessoas e das profissões em nossas comunidades para melhor apoiar nosso trabalho humanitário. Dados os desafios em nosso ambiente, os associados devem representar as suas comunidades, variar com relação à religião e ter um equilíbrio de idades para incluir adultos, jovens e os mais idosos. Por exemplo, nossos projetos atendem às necessidades dos deficientes físicos, mas não temos tido planos deliberados para convidá-los a ingressar no Rotary. Precisamos fazer o melhor trabalho. Obrigada, Pearl. Você levantou uma questão realmente importante que eu acho que seria benéfica para nossos governadores eleitos, especialmente ao considerarem o envolvimento dos associados. Para aqueles com deficiências físicas, pensem se há alguma barreira para a sua participação e como é possível removê-la. Isso pode ser algo como usar um sistema de som para ajudar aqueles com deficiências auditivas ou instalar rampas para pessoas que podem ter dificuldade em subir escadas. Isso também pode ser aplicado a outras áreas, como a filiação religiosa, por exemplo, uma diferença invisível, como disse a Caterina. O seu clube tem alguma prática ou tradição que possa alienar aqueles que praticam uma religião diferente ou mesmo nenhuma religião? Ao identificar grupos não representados no quadro associativo, certifique-se de que qualquer barreira à sua participação tenha sido eliminada antes de iniciar o seu trabalho de recrutamento. Dessa maneira, as pessoas se sentirão acolhidas desde o início. Catarina, você se lembra de quando ingressou no Rotary e como isso moldou o seu entendimento sobre inclusão? Poderia compartilhar a sua história conosco? Obrigada pela pergunta, Valerie. Eu entrei para o Rotaract aos 19 anos. Aos 30 anos, eu não pude continuar a minha carreira no Rotary, pois naquela época as mulheres não eram aceitas. No início dos anos 80, o Rotary não era uma organização inclusiva e muitas rotaractianas competentes não tinham outra escolha senão deixar o Rotary devido a limitações de gênero e idade. Eu fiquei ao lado do meu marido, que era rotariano, ativamente envolvido nas atividades de seu clube, mas apenas isso não estava me satisfazendo. Por isso, quando em 1989 as mulheres foram aceitas no Rotary em todo o mundo, eu trabalhei duro e contribuí para estabelecer, em 1993, o primeiro clube de gênero misto na Grécia, o meu clube, Rotary Clube de Pendeli. A minha história pessoal
destaca porque cultivar uma cultura de inclusão é importante, não apenas para mim, mas para nossa organização de modo geral. E Pearl, como outra mulher no Rotary, qual foi a sua experiência? Quando eu entrei para o Rotary como uma jovem executiva de 30 anos de idade, em média, a idade das pessoas no clube era de 45 anos, com 5% de mulheres. Era realmente difícil superar certas percepções e convencer os meus contemporâneos a ingressarem no Rotary. Levou mais de uma década para que as coisas começassem a se flexibilizar e para que o clube se tornasse um lugar mais confortável para associadas mais jovens e mulheres. Essas são histórias incríveis. Quando eu as ouço, eu fico impressionada em ver aonde chegamos como organização e também fico muito impressionada com a sua persistência. Ambas entraram em um ambiente desafiador e não apenas abriram espaço para si mesmas, mas criaram espaço para futuros rotarianos. Isso não deve ter sido fácil e eu gostaria de agradecê-las por tudo que fizeram. Como mulher no Rotary, eu não estaria aqui se não fosse por mulheres como vocês. Mas como podemos manter esse espírito para pessoas de todas as origens, não apenas mulheres? Que estratégias podem ser usadas para continuarmos mudando a cultura do Rotary e nos tornar ainda mais inclusivos? Aqui, as nossas estratégias incluem envolver a família rotária, fazer a transição dos jovens do Rotaract para o Rotary, convidar mais mulheres para ingressar no Rotary, introduzir projetos práticos e programas de mentoria e contar as nossas histórias usando plataformas virtuais. Você deve ter notado que a Pearl acabou de nos dar uma lista de estratégias. Algumas delas podem funcionar em alguns distritos, outras em outros, mas a chave é que elas nos deu múltiplas sugestões. E este é um grande exemplo a ser dado para os seus distritos e clubes. Por exemplo, projetos. Oferecer inúmeras oportunidades de serviços humanitários não só atende aos diferentes interesses dos rotarianos, mas isso também pode ser usado para mostrar suas diferentes habilidades. Os associados se sentirão valorizados, eles apreciarão a possibilidade de contribuir e estarão mais conectados aos seus clubes. É importante tentar encontrar opções de serviços que sejam únicas, variadas e customizáveis para aproveitar ao máximo as habilidades dos associados e dar a eles a oportunidade de crescer e prosperar. Mahesh, você tem algum exemplo específico de como o atendimento às diversas habilidades dos associados pode beneficiar a todos? Vou dar meu próprio exemplo. Quando eu entrei para o Rotary, eu não tinha nem 30 anos. Então, aos 29 anos de idade, quando eu me associei, a maioria dos rotarianos ou tinha cabelo grisalho ou nem tinha mais cabelo. E as pessoas, os meus amigos me perguntavam, você não fica desambientado? E na nossa região, os rotarianos nunca davam posição de liderança, seja um presidente de clube, governador de distrito, ou mesmo alguma posição de treinamento, a menos que você fosse mais velho, de uma certa idade. Eles não estavam tendo a mente aberta para entender como a mente jovem funciona e é dinâmica. E eu tive a oportunidade de me tornar presidente com menos de 30 anos de idade e com menos de 40 me tornei governador e tivemos uma mudança de paradigma. Vimos tantos jovens chegando à frente, nós demos espaço aos jovens, entendemos como eles lidavam maravilhosamente bem com as mídias sociais, como o pensamento deles era super fora da caixa, como a criatividade estava acontecendo e nós começamos a incluir esses jovens. E hoje eu fico muito feliz em dizer que nós temos mais de 30 jovens líderes na nossa região. É maravilhoso que a sua área tenha sido capaz de engajar jovens ao abrir posições de liderança para eles, Mahesh. Este é um ótimo exemplo de inclusão e de dar a um grupo subrepresentado o poder de tomar decisões. Todos nós devemos considerar como os nossos distritos podem fazer isso para outras identidades, como origem étnica e afiliação religiosa. Catarina, onde você gostaria de ver mais engajamento dentro do Rotary? E que estratégias você implementou para fazer isso acontecer?
Nós devemos incentivar mulheres mais competentes e qualificadas a ingressarem no Rotary e a se verem em papéis de liderança. Na nossa região, nós já realizamos com sucesso 3 conferências para mulheres no Rotary. Desde 2015, nós fizemos excelentes apresentações abrangendo uma ampla gama de tópicos, incluindo a história das mulheres no Rotary, liderança, inclusão, questões psicológicas e mesmo história pessoais. Tudo isso destacando a importância da presença feminina no Rotary. Notei na sua última resposta que você falou sobre liderança e papéis de liderança várias vezes. A liderança é crucial para que tudo isso aconteça, certo? Para que uma organização seja realmente inclusiva, isso deve ser representado em todos os níveis, especialmente no nível em que as decisões estão sendo tomadas. Nosso público de governadores de distrito, governadores eleitos de distrito está prestes a ocupar posições de liderança. Então, o que eles podem fazer? Que conselho você daria a essa turma para tornar os clubes mais inclusivos? Os governadores de distrito devem tratar todos os associados do seu distrito com imparcialidade e equidade, não fazendo qualquer discriminação. Eles devem aumentar a conscientização sobre as diferenças culturais e liderar discussões ousadas a esse respeito, já que é mais fácil abraçar e entender algo quando você tem uma maior conscientização a respeito daquele assunto. Divulgar a declaração de diversidade, equidade e inclusão é essencial. E identificar aqueles que tenham experiência e conhecimento nessas questões para que elas possam servir, tais pessoas possam servir em uma comissão. É importante também assegurar uma seleção diversificada de palestrantes em todos os eventos rotários, levando em consideração idade, etnia, habilidades e gênero. Além disso, criar um processo para coletar ideias e opiniões daqueles que não estão em funções de liderança. Construir pontes de comunicação entre as gerações. Rotaractianos e jovens rotarianos devem ser convidados a participar de comissões distritais e da organização de grandes eventos, bem como para a realização de projetos significativos. Nós precisamos mudar as regras do jogo. Mais mulheres devem se ver na seleção ou na eleição de líderes. Os governadores de distrito devem abrir oportunidades para um Rotary mais diversificado, inclusivo e equitativo para aumentar o impacto dos clubes e fortalecer a retenção e o crescimento do quadro associativo. Eu gostei muito do que você disse sobre o aumento da conscientização e dessa coisa de informação. Há momentos em que o tema de diversidade parece assustador ou é muito difícil de implementar. Nesses momentos, oferecer instrução e ações para avançarmos pode ser uma ótima maneira de incentivar as pessoas a se envolverem com esse tema de diversidade. Pearl, você concorda? Com certeza. Eu aconselho os governadores eleitos a educarem os líderes de clube a respeito de diversidade e inclusão e acrescentar tópicos que abordem esses temas durante os seminários de treinamento de presidentes eleitos e seminários de treinamento das equipes distritais. Eles devem reconhecer intencionalmente os clubes que são dinâmicos e inclusivos. Obrigado a todos vocês por suas ideias sobre diversidade, equidade e inclusão no Rotary. Eu acho que esse foi um painel muito produtivo e informativo. Pela minha experiência, a inclusão só pode ser alcançada quando as experiências com os companheiros em seus eventos de clube e distrito são livres de assédio e respeitam os limites. Isso significa que eu não posso esperar que você se sinta confortável com o que eu me sinto confortável. Em vez disso, eu preciso descobrir com o que você se sente confortável e respeitar aquilo. Como líderes de distrito, vocês precisarão colocar isso em prática e estar prontos para tratar preocupações que possam ser levantadas pelos associados que se sintam desrespeitados ou assediados. Nesses momentos, é importante seguir o processo estabelecido no distrito, lidar com todas as preocupações de forma justa e rápida e se esforçar para aprender e crescer. E lembre-se, a Força-Tarefa de Diversidade, Equidade e Inclusão está trabalhando ativamente para desenvolver estratégias e recursos que ajudem a tornar o Rotary mais representativo e o clube escolhido entre os membros da comunidade. Ao liderarem seus distritos no próximo ano, nós estamos aqui para apoiá-los.
Isso pode parecer um desafio no início, mas eu prometo que tornar o Rotary mais diversificado vale muito a pena. Seus associados se sentirão seguros e terão orgulho de fazer parte de uma organização que respeita as suas contribuições. E nós, como Rotary, seremos mais dinâmicos e estaremos mais bem preparados para servir as nossas comunidades. Afinal, quando falamos de pessoas em ação, não estamos falando de um grupo seleto de pessoas. Estamos falando de pessoas em comunidades de todo o mundo, mesmo comunidades que possam ser diferentes das nossas. Isso é o que significa fazer parte da família do Rotary. Obrigada. Obrigado novamente ao nosso painel por compartilhar suas ideias sobre o importante tema da inclusão. Para criarmos um ambiente inclusivo, devemos ser flexíveis. Estar disposto a se adaptar é fundamental, mas não é a única coisa que se deve fazer. É importante também saber escutar e atender às necessidades dos companheiros. Nossa próxima oradora é especialista nessa área. Estou ansioso para ouvir o que ela tem a dizer. Tenho o prazer de apresentar a vocês a jornalista e autora Celeste Headlee. Melhorar suas habilidades de escuta parece simples, mas na verdade é bastante difícil. Uma razão para isso é que as pessoas tendem a superestimar suas habilidades de conversa. Todos nós já tivemos conversas ruins. E, na verdade, mais de 4 em 5 pessoas dizem que falhas na comunicação contribuíram para o fracasso de um relacionamento anterior. E ainda assim, quando uma discussão vai mal, menos de 1 em cada 5 pessoas acredita que a culpa é dela. Nós supomos que a outra pessoa tenha feito algo errado. Então, como resolver esse problema com os nossos parceiros ou colegas de trabalho se todos pensam que é a outra pessoa que está causando o problema? Parte da razão pela qual pensamos que somos bons em conversar é que cometemos um erro fundamental. Confundimos boa fala com boa conversa. Achamos que se formos engraçados e articulados e conhecermos fatos interessantes e mantivermos as pessoas engajadas, somos bons em conversar com as pessoas. Mas tudo isso só indica que você é bom em falar, não em escutar. Fazer um ótimo discurso requer uma boa fala, mas para ser um grande conversador e para ser um governador de distrito bem-sucedido, você tem que ser tão bom em escutar quanto em falar. E escutar ativamente pode ser muito difícil. Isso é especialmente verdade em nossa sociedade perpetuamente distraída, na qual, em média, cada adulto checa seu telefone a cada 12 minutos. E 1 em cada 10 não pode passar 4 minutos sem usar o seu celular. 86% de nós olhamos nossos telefones enquanto falamos com amigos e familiares, e essa prática é chamada phubbing. E ainda assim, a necessidade de boas habilidades de comunicação nunca foi tão grande. Pesquisas mostram que pessoas com boas habilidades de comunicação têm melhores casamentos, ganham mais dinheiro, têm maior autoestima. Uma pesquisa com gerentes mostrou que a habilidade mais valorizada na contratação é a comunicação eficaz. É também a área mais comum de incompetência entre os recém-formados universitários. A conversa sempre foi crucial para a nossa sobrevivência e é ainda a única coisa que fazemos melhor do que qualquer outra criatura. Os seres humanos não são mais rápidos que a maioria dos animais, nem mais resistentes ou mais fortes, não temos garras, nem peles grossas ou qualquer dessas coisas. O que nós temos é um córtex cerebral avançado e habilidades de comunicação incrivelmente sofisticadas. Nós evoluímos especificamente para conversar um com o outro. Nossos ouvidos evoluíram para escutar outras pessoas. Podemos dormir durante a noite, mas nossos ouvidos continuam funcionando, mesmo enquanto dormimos. Ouvimos o som de um alarme ou um grito, por exemplo. Tudo isso para dizer que a habilidade de conversar é possivelmente a mais importante que você possui. Isso também significa que fazemos nossos melhores trabalhos em grupo, como certamente você já notou aqui na Assembleia Internacional. Os nossos cérebros são projetados para pensar em conjunto com outros seres humanos e para funcionar como uma mente de colmeia. Nós não gostamos particularmente de uma diversidade de opiniões, preferimos quando as outras pessoas concordam conosco, mas trabalhamos melhor quando somos forçados a lidar com pontos de vista contrários. Somos mais precisos, menos propensos a erros e mais criativos em um grupo diversificado. Trabalhar em conjunto é a abordagem do Homo sapiens. Talvez a fraqueza mais comum seja a incapacidade de escutar ativamente. Uma conversa deve ser um equilíbrio entre falar e ouvir, mas a maioria das pessoas tende a falar mais do que ouvir.
Elas não costumam ter dificuldades para descrever porque estão bravas ou o que querem, mas têm dificuldade em permitir que os outros contem a sua versão dos acontecimentos ou descrevam o seu processo. E não é só você. Os seres humanos têm dificuldade em escutar com atenção. É difícil para a nossa espécie. Sempre foi assim. O cientista que realizou algumas das pesquisas fundamentais sobre a escuta é Ralph Nichols. Ele também é conhecido como o pai da escuta. Ele dedicou sua carreira inteira ao assunto. E a sua constatação foi: as pessoas, em geral, não sabem ouvir. Elas têm ouvidos, funciona muito bem, disse ele, mas não têm a habilidade de usar seus ouvidos para realmente ouvir. A verdade é que é difícil escutar em vez de falar. Um estudo feito em Harvard mostrou que falar sobre você e suas opiniões ou suas experiências ativa o mesmo centro de prazer no cérebro que sexo e cocaína. É bom falar sobre você, é bom. Falar sobre o que você gosta, o que não gosta, pode ser difícil. Parar de fazer algo que você gosta e deixar a outra pessoa falar. Mas os melhores líderes não são os gerentes, mas os coaches. Eles ouvem os membros da equipe, assim como você pode ouvir os associados do Rotary. Pense sobre os 3 tipos de escuta. A escuta avaliativa, durante a qual você só ouve para decidir se a outra pessoa está certa ou não. Suas respostas são geralmente alguma versão de você está errado ou então eu concordo. Depois, há a escuta interpretativa. Com esse tipo, você está tentando interpretar o que está ouvindo e tentando ter certeza de que entendeu. E o tipo final de escuta, que é o mais profundo, é a escuta transformativa. Ao se engajar nesse tipo de escuta, você está disposto a ser transformado pelo que ouve. Você aceita que a opinião da outra pessoa é tão válida quanto a sua e está realmente envolvido em um diálogo. Esse tipo de escuta, junto com a interpretativa, é relativamente caro em nossas conversas diárias, mas com a prática, nós podemos aprender a nos tornar melhores ouvintes. Portanto, se você escutar mais, é provável que irá apreciar mais a conversa. Um estudo recente perguntou quais fatores aumentavam o prazer das pessoas em conversar. Era o volume, a duração ou alguma outra coisa. Eles descobriram que as pessoas gostavam mais de conversas quando falavam menos. E isso era verdade tanto para conversas com pessoas conhecidas quanto com estranhos. Escutar ativamente é um ato consciente. É preciso decidir que você irá prestar atenção e depois fazer um esforço para isso. Muito provavelmente isso não acontecerá naturalmente. Escutar com atenção requer foco. E, como disse Stephen Covey, a maioria das pessoas não escuta com a intenção de entender, eles escutam com a intenção de responder. Muitas vezes, nós nos envolvemos em uma conversa porque queremos dizer algo, não porque nós queremos ouvir. Portanto, eu recomendo que depois da assembleia, faça um experimento. Não responda a outra pessoa até que você tenha ouvido tudo o que ela tem a dizer, até a última palavra da sua última frase. E aqui vão algumas dicas para melhorar a sua escuta. Primeiro, preste atenção em ideias. Qual é o significado mais profundo das palavras? O que as pessoas estão tentando dizer? Peça esclarecimentos, se preciso. Também escute a diferença entre fatos que estão sendo compartilhados e sentimentos. Que parte da mensagem é uma descrição de como as pessoas se sentem em relação ao acontecimento? Se alguém diz, ela é louca, isso é um sentimento. Não é menos importante, é claro, mas é importante compreender a diferença. Além disso, tente resistir à tentação de analisar e julgar tudo o que as pessoas dizem para determinar imediatamente se você concorda com aquilo ou não. Como Stephen Covey disse, ouça para entender, não para condenar ou aprovar. Ouvir alguém não significa que você concorda com o que está sendo dito. Para escutar melhor, é recomendável ter uma conversa em um lugar sem distrações. Portanto, concentre-se na pessoa que estiver à sua frente. Escutar não é algo que você domina e depois sabe fazer aquilo pelo resto da sua vida. Você terá que trabalhar nisso constantemente, mas os benefícios são incríveis. Em sua próxima conversa com o associado do Rotary, preocupe-se menos com o que estiver dizendo e mais com o que estiver ouvindo. Escutar atentamente é uma das maneiras mais eficazes de promover a confiança e incentivar o trabalho em equipe. Portanto, experimente. Você verá uma diferença muito rapidamente.
Obrigado por participar da 5ª sessão plenária. Para colocar em prática o que aprendeu hoje, não se esqueça de consultar a sua agência pessoal para saber o horário dos seus grupos de discussão. Essa é a minha última sessão com vocês, portanto, gostaria de reservar um momento para agradecer a todos. Estamos muito gratos por vocês terem se juntado a nós e compreendemos os desafios que tiveram que superar. E isso não foi em vão. A primeira Assembleia Virtual foi um sucesso até agora e tudo isso graças a vocês. Estou certo de que vocês serão uma tremenda turma de governadores de distrito e, como rotariano, estou ansioso para ver o bem que vocês farão no mundo. Em nome de toda a família rotária, quero expressar nossa gratidão por sua dedicação e sacrifício, ajudando a levar esta organização a novos patamares. Foi uma honra estar com cada um de vocês esta semana e estou ansioso para vê-los pelo mundo rotário.